Sabe aquela brincadeira antiga, de arrancar pétalas de margarida? Bem me quer, mal me quer. Ah, sim, claro. Coisa de criança, né? Pois é, parece. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, não é tão diferente do que muitos de nós fazemos com Deus mesmo depois de adultos, sabe? Como assim? Explica melhor. Cada sucesso que a gente tem, ou cada tropeço, uma notícia boa, um problema que aparece do nada, tudo vira meio que uma pétala que a gente arranca para tentar, sei lá, decifrar. Será que Deus está contente comigo agora? Ou será que eu pisei na bola de novo? Entendi. Exato. Fica quase um bem me quer, mal me quer divino, uma insegurança constante. E é justamente essa gangorra emocional que a gente vai investigar hoje. Aquela distância que às vezes parece enorme, né? Entre saber com a cabeça que Deus nos ama e realmente sentir, viver como se esse amor fosse a coisa mais real e estável do nosso dia a dia. É verdade. Uma coisa é o conceito, outra é a experiência, né? Isso. E a nossa conversa aqui vai se guiar por umas ideias bem interessantes tiradas de trechos do livro Deus Me Ama, do Wayne Jacobsen. Ele encara essa questão bem de frente. É uma questão central mesmo, essa desconexão. Por que será que é tão difícil internalizar e viver a partir desse amor que, em teoria, a gente até afirma que existe? Boa pergunta. Então, baseado no que o Jacobsen explora na fonte, nosso objetivo aqui é entender um pouco melhor as raízes dessa dificuldade. A gente vai mergulhar na proposta dele, um relacionamento com Deus que tenta deixar de lado o medo, sabe? E aquela necessidade constante de provar nosso valor. Aquela coisa do desempenho, né? Exato. Para tentar abraçar um amor que ele descreve como profundo, transformador e, acima de tudo, gratuito. É por aí que a gente vai. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. Um dos primeiros grandes nós, assim, que a fonte aponta é o que o Jacobsen chama de tirania da troca de favores. Tirania da troca de favores, gostei do termo. É forte, né? É basicamente aquela lógica que a gente aprende desde muito pequeno em todo lugar. Se você é um bom aluno, um bom filho, um bom funcionário, você recebe aprovação, elogios, recompensas. O famoso toma lá da cá. Exatamente. Se não, vem a crítica, talvez uma punição, e é quase automático a gente acabar projetando isso em Deus, não é? Sim, a gente transfere esse modelo, né? A gente fica preso naquela pergunta interna: o que eu preciso fazer para Deus gostar de mim? Quanto eu tenho que orar, ler a Bíblia, fazer caridade, para ter certeza que Ele está satisfeito? E a sensação é que nunca é o bastante, né? Nunca. Dá uma sensação de nunca chegar lá, de estar sempre devendo alguma coisa. É cansativo. E essa mentalidade de troca, segundo Jacobsen, ela cria um ciclo bem desgastante mesmo. Ou a gente se sente perpetuamente inadequado, sabe? Carregando uma culpa por nunca fazer o suficiente. Culpa constante. Ou, no outro extremo, a gente se enche de orgulho pelos nossos próprios esforços religiosos, uma espécie de autojustiça, assim. Olha como eu sou bom, como eu faço tudo certinho. É verdade, tem os dois lados. E o interessante é que, de acordo com a fonte, nenhuma dessas posturas abre espaço para uma amizade real, tranquila com Deus. Ficamos sempre tensos, medindo nosso desempenho espiritual. É uma base muito instável para um relacionamento, né? Totalmente instável. E o Jacobsen usa uma história bíblica muito conhecida para ilustrar isso de um jeito que me fez repensar bastante. A do jovem rico, lá em Mateus 19. Ah, sim. Clássica. Quando Jesus fala para ele vender tudo e dar aos pobres, a leitura mais comum é que esse era o preço da salvação para ele, especificamente. Sim, uma exigência única para ele. Mas o Jacobsen dá uma virada de chave nisso. Ele sugere que Jesus não estava estabelecendo uma condição, um preço, mas sim expondo a impossibilidade de alguém merecer a vida eterna por mérito próprio. Interessante. Quer dizer, não era sobre o dinheiro em si. Não só. Era como se Jesus dissesse: você está preso nessa lógica de fazer para merecer. Abandona isso. Larga essa necessidade de controlar e simplesmente receba o que eu estou oferecendo de graça. Mas o jovem, ele não conseguiu largar a ideia de que precisava conquistar o seu lugar, sabe? Faz sentido pensar assim? Faz todo o sentido.
E a fonte até reforça essa ideia ao contrastar o jovem rico com os mendigos cegos, logo no capítulo seguinte de Mateus. Lembra deles? Lembro, sim. Eles não chegaram dizendo, olha, senhor, a gente sempre tentou ser bom oferecendo alguma coisa em troca, não. Não, nada disso. O clamor deles foi direto ao ponto. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É pura dependência da graça. Zero confiança nos próprios méritos. E eles recebem o que pedem. Exatamente. E o Jacobson também lembra daquela parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18. É a mesma dinâmica. O religioso, todo cheio de si, listando suas boas ações, não é justificado. Já o coletor de impostos, que nem ousa levantar os olhos e só pede misericórdia... Esse sai justificado. Pois é. É sempre essa tensão, né? Confiar na graça ou confiar no desempenho. A fonte argumenta que essa escolha define tudo no relacionamento com Deus. É uma escolha fundamental, então. Outro ponto bem forte que o Jacobson levanta é o papel do medo. Ah, o medo. Esse é poderoso. Muito. Ele observa como o medo é uma ferramenta de controle muito usada na sociedade e frequentemente acaba sendo usada na religião também. A ideia de um Deus irado, pronto para castigar, a ameaça do inferno. Sim, às vezes até a arte, né? Aquelas imagens de catedrais antigas com o juízo final. Exato. Reforçam essa imagem de um juiz severo. E a questão que o Jacobson coloca é: o medo pode até mudar o comportamento de alguém por um tempo, por receio das consequências, claro. Mas será que ele realmente transforma o coração? Boa pergunta. Será que ele gera amor e intimidade genuína com Deus? A fonte argumenta que não, que o medo produz conformidade, não conexão. E aí a fonte aponta para um conflito bem fundamental com o que a própria Bíblia ensina sobre a natureza de Deus, né? Por exemplo, lá em 1 João 4,18, a gente lê que o perfeito amor lança fora o medo. Exatamente. Como que a gente concilia um relacionamento baseado no medo com um Deus cujo amor é descrito como perfeito? O medo, por natureza, ele antecipa a punição, afastamento. O amor busca conexão, proximidade. Faz sentido. Pensa naquela cena pós-ressurreição em João 21, quando Jesus encontra Pedro, que tinha negado ele feio. 3 vezes. Uma situação tensa. Muito. Mas qual é a pergunta principal de Jesus ali? Não é, Pedro, você promete nunca mais errar comigo. A pergunta é... Você me ama. 3 vezes também. Isso. Para o Jacobson, isso indica que o desejo primário de Deus não é uma obediência robótica, movida pelo medo, mas sim um relacionamento baseado em amor e confiança mútua. O amor, segundo ele, é a única força capaz de gerar uma transformação real e duradoura, porque lhe muda o desejo do coração, não só a ação externa. Mudar o desejo do coração. Isso é profundo. E essa ideia do amor como a força motriz principal nos leva a um ponto que eu achei, assim, realmente transformador na leitura desses trechos, a reinterpretação da cruz. A cruz, esse é o centro de tudo, né? Com certeza. A visão mais, digamos, difundida que muitos de nós aprendemos é que a cruz foi o momento em que Deus, Pai, despejou sua ira sobre Jesus para pagar a dívida dos nossos pecados. Uma espécie de acerto de contas cósmico para satisfazer a justiça divina. Sim, a visão da substituição penal, onde a ira é o foco principal. Isso. Mas o Jacobson propõe olhar por um outro ângulo, baseado em textos como 2 Coríntios capítulo 5. Ele argumenta que a cruz não foi Deus exigindo um sacrifício de nós, mas Deus provendo o sacrifício em Jesus. Deus agindo e não reagindo. Exato, foi a demonstração máxima do seu amor. Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não seria um pai punindo um filho distante, mas Deus agindo ativamente para nos resgatar, para nos trazer de volta. É diferente. É bem diferente. Essa perspectiva muda o foco do pagamento da ira para a demonstração do amor e a solução do problema do pecado. Vamos tentar resumir os pontos-chave dessa leitura do Jacobson,
que você mencionou? Vamos lá. Primeiro, Jesus não foi uma vítima relutante e passiva. Ele mesmo afirma lá em João 10 que ele dá a sua vida de livre vontade. Ninguém a tira dele. Certo, a voluntariedade. Segundo, e isso é crucial na visão dele, o Pai não estava distante ou zangado com Jesus na cruz. A fonte enfatiza que Deus estava em Cristo, sabe? Compartilhando o sofrimento, agindo na reconciliação, não era um contra o outro. Pai e filho juntos na obra. Exato. Terceiro, tem um detalhe importante lá em 2 Coríntios 5:21. Deus o fez pecado por nós, no singular. Pecado, não pecador ou pecados. Isso. A interpretação do Jacobson aqui não é apenas que Jesus carregou a culpa pelos nossos pecados, no plural, nossos atos errados, mas que ele se tornou a própria personificação da condição humana caída, daquela natureza separada de Deus. Entende a nuance? Acho que sim. É mais profundo do que só pagar pelas ações. É lidar com a raiz do problema. Exatamente. O objetivo, então, não seria só quitar uma dívida de atos, mas quebrar o poder do pecado na raiz da nossa existência humana, destruir a própria estrutura do pecado que nos domina. Nossa! Quebrar o poder do pecado na raiz. E quarto, isso transforma a cruz. Deixa de ser primariamente um ato de punição para se tornar um ato de vitória sobre o poder do pecado e da morte. Seria o antídoto divino para a nossa condição de separação. Uau! Essa ideia de quebrar o poder do pecado na raiz e não só perdoar os atos, isso muda tudo. É como curar a doença mesmo e não só ficar tratando os sintomas, né? Perfeita analogia. E a fonte usa uma imagem muito forte para ilustrar esse amor sacrificial que age assim, a da ave protegendo os filhotes. Ele conta uma história sobre bombeiros que, depois de um incêndio florestal, encontram uma ave morta, toda carbonizada. E quando eles removem o corpo dela... Os filhotinhos estão vivos embaixo. Exatamente, vivos debaixo dela. A mãe se tornou um escudo, absorveu o fogo. E o Jacobson conecta isso com aquele lamento de Jesus sobre Jerusalém, lá em Mateus 23. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas... E vocês não quiseram. É uma imagem poderosa do amor protetor de Deus, né? Que se coloca no caminho do perigo por nós. Muito. É a imagem de Deus se oferecendo para nos proteger, absorvendo o dano em si mesmo, em vez de infligir o dano. E pensando nisso, como fica aquele grito de Jesus na cruz? Meu Deus, por que me abandonaste? Lá em Mateus 27. A leitura tradicional muitas vezes sugere um abandono real do pai, né? Uma quebra de comunhão. Sim, é o que geralmente se pensa. Mas o Jacobson oferece uma nuance interessante aí também. Ele pergunta, será que foi um abandono objetivo por parte de Deus? Ou foi Jesus experimentando a sensação humana de total escuridão, vazio e separação que o pecado causa? Ele sentiu o que nós sentiríamos, o efeito da nossa condição. Exato. Ele se sentiu abandonado porque ele estava mergulhado até o fundo na nossa condição de pecado, levando sobre si a consequência da nossa separação. Ele sentiu o que o pecado faz conosco. Entendi. Não que o pai o tivesse rejeitado, mas que ele experimentou a consequência da nossa rejeição. E o que reforça essa leitura, segundo a fonte, são as últimas palavras registradas em Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, sim. O ato final. Mesmo no meio da agonia e daquela sensação terrível de abandono, o ato final é de confiança absoluta no Pai. Seria como a restauração daquela confiança original que foi perdida lá no Éden, agora realizada no meio da maior provação imaginável. Um ato de fé supremo. Nossa, isso muda completamente a sensação da cruz para mim. Deixa de ser só aquele evento sombrio de punição e passa a ser um ato extremo de amor e confiança mútua entre pai e filho, trabalhando juntos para nos alcançar. Que incrível! É uma perspectiva que traz muita esperança, né? Muita! E as implicações disso para a nossa vida prática são gigantescas. O Jacobson conta um momento de virada pessoal, quando ele percebeu que passou anos tentando ganhar pontos com alguém que já não estava contando. Caiu a ficha para ele. Que frase forte é essa? Tentando ganhar pontos com alguém que já não estava contando. Né?
quando essa ficha cai de que Deus não está lá com uma planilha, marcando nossos erros e acertos, como Paulo também escreve em Romanos 8, dizendo que em Cristo as exigências justas da lei foram cumpridas em nós, isso traz uma liberdade enorme. Imagino que sim. A gente começa a viver a partir do amor que já recebeu, de graça, e não mais naquela corrida maluca para tentar merecê-lo. A motivação muda completamente. E essa segurança no amor incondicional é o que, segundo Jacobson, nos liberta daquela vergonha tóxica que muitas vezes nos paralisa. A vergonha. Ele menciona aquela mulher em Lucas 7, sabe? Que ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Ela agiu com uma liberdade, um amor extravagante, sem se importar nem um pouco com os olhares de julgamento das outras pessoas. Por quê? Porque ela já tinha experimentado o perdão e a aceitação dele de uma forma profunda. Ela se sentia segura no amor dele. Exato. E o Jacobson também compartilha de forma bem vulnerável sobre o próprio processo dele de aprender a não precisar mais defender sua imagem ou reputação a todo custo. Ele foi aprendendo a confiar que sua identidade estava segura em Deus, não na opinião dos outros. Abrir mão dessa necessidade de se defender. Isso. Quando a gente não precisa mais usar máscaras ou viver se justificando o tempo todo, a autenticidade finalmente tem espaço para florescer. Já viu isso acontecer na prática? Gente parece mais leve, mais real. Com certeza. Totalmente. Isso reverbera direto nos nossos relacionamentos com as outras pessoas também, né? Sem dúvida. Como assim? Se a gente para de tentar sugar dos outros aquela afirmação, aquela validação, aquele amor incondicional que, na verdade, só Deus pode dar de forma plena, a pressão sobre os relacionamentos diminui muito. Verdade. A gente para de colocar um peso impossível nos outros. Exato. Podemos nos relacionar com mais leveza, com menos cobrança e talvez com mais compaixão genuína. Conseguimos ser honestos com o amor em vez de, sei lá, mentir para agradar ou evitar conflito a qualquer custo. Paramos de sobrecarregar amigos, cônjuges de família com expectativas que eles simplesmente não foram feitos para suprir. Faz todo sentido. O Jacobson até conta como alguns amigos perceberam que a compaixão dele pelos outros aumentou significativamente depois que ele mesmo enfrentou umas dificuldades bem grandes e provou mais fundo da graça de Deus em sua própria vida. A experiência do amor recebido acaba transbordando, né? É inevitável, eu acho. O que a gente recebe de graça, a gente começa a dar de graça também. E essa mudança de foco, de sair do desempenho e do medo para descansar no amor, afeta até a forma como a gente ora, né? Como assim? A fonte contrasta aquela oração que é quase uma lista de desejos ou um pedido de socorro muito focado no nosso próprio umbigo. Pai, me tira desse problema agora, me dá o que eu quero, me faz sentir bem, com uma oração que busca se alinhar ao propósito maior de Deus, mesmo que isso envolva passar pela dificuldade por um tempo. Tipo a oração do próprio Jesus. Exatamente, o próprio Jesus deu exemplo, como a gente viu lá em João 12, diante da perspectiva da cruz, da dor imensa que viria, a oração dele não foi primariamente Pai, me livra desta hora, embora ele tenha expressado angústia. A oração central foi Pai, glorifica o teu nome. Entendi. Não que a gente não possa levar nossas dores e necessidades para Deus. Claro que pode, de jeito nenhum. A gente deve levar tudo para ele. Mas o foco pode mudar. Deixa de ser a busca pelo conforto a todo custo e passa a ser o desejo de que a vontade e o propósito dele se realizem em nós e através de nós, confiando que ele sabe o que é melhor no quadro geral, mesmo quando a gente não entende. É uma confiança muito maior, né? Confiar no caráter dele acima das circunstâncias. Isso é um lugar diferente para orar. Então, fazendo um resumo rápido dessa jornada que os trechos do Jacobson nos propõem, é basicamente uma caminhada para sair daquela lógica da troca de favores, do medo constante, do mal me quer baseado no nosso desempenho ou nas circunstâncias. Sim, sair dessa gangorra. Para avançar em direção a uma vida de confiança nesse amor que não depende de nós, que foi selado e demonstrado de forma definitiva na cruz. A resposta de Deus, segundo essa perspectiva que a gente explorou, é constante,
bem me quer. Ele parou de contar pontos há muito tempo. E é crucial lembrar o que o próprio Jacobsen enfatiza muito. Isso não é um interruptor que a gente vira e pronto, tudo muda da noite para o dia. Ele descreve como uma vida toda aprendendo a confiar. Uma vida toda. É um processo contínuo. A gente experimenta um pouco desse amor, acredita nele, aí vem as dúvidas de novo, os velhos medos ressurgem, a gente tropeça, levanta mais uma vez, e a cada ciclo desses, talvez a raiz dessa confiança se aprofunde um pouquinho mais. Não é perfeição instantânea, então. De jeito nenhum. Não se trata de alcançar uma perfeição instantânea nessa confiança, mas de se manter nessa jornada, sabe? Nessa direção de aprender a descansar cada vez mais no amor dele, mesmo com as nossas falhas e tropeços. Entendi. É um processo, uma jornada de aprendizado. Perfeito. E isso nos deixa com uma pergunta, talvez para levar conosco, para pensar com calma depois. Manda aí. Se a fonte estiver certa, se Deus realmente não está nos avaliando ou medindo o seu amor por nós baseado no nosso desempenho, nas nossas ações, nos nossos esforços religiosos, qual seria uma coisa específica, talvez um esforço, uma preocupação, uma tentativa de merecer algo, que a gente poderia conscientemente escolher deixar de lado hoje? Sabe, soltar um pouco essa corda da autojustificação ou da busca por aprovação externa. O que a gente poderia parar de fazer para tentar ser amado? Isso. E simplesmente tentar descansar um pouco mais na realidade de que já somos amados. Sem porquê, sem senões, sem mas. O que daria para soltar? Fica aí a reflexão para cada um.